Olá, tudo bem, pessoal? Aqui, professor Marcos Melo, para a gente falar de vestibular e, como você deve saber, a prova de história. Hoje nós vamos bater um papo aqui um pouquinho diferente. Geralmente, não sei se você me acompanha, eu trabalho, algumas aulas de algum assunto específico, às vezes a gente resolve provas, às vezes resolve vestibulares passados, também trabalhamos atualidade, fiz algumas aí recentemente sobre a crise da Ucrânia, enfim, né, tudo aquilo que você vai usar no vestibular e às vezes até extrapolando um pouco, né, como eu sempre falo, porque você dominando bem a história, você pode, por exemplo, fazer uma boa redação, você vai ter argumentos para defender uma tese numa redação, então não se limita à história. Na verdade, também interpretação de texto ajuda, então também para outras disciplinas, né? Filosofia, sociologia, geografia, sempre também é importante que você tenha essa visão, essa capacidade, né, melhor dizendo, de interpretação de texto. Então a gente tenta trabalhar tudo isso aí, tá bom? Então já agradecendo aí a presença, pessoas aqui que estão sempre, né, nos prestigiando, a Lidiane, a, a Esther lá de Recife, enfim. Então, olha, gente, hoje, como eu estava dizendo, é um papo um pouquinho diferente, porque é tentando, assim, auxiliar você a melhorar seu desempenho na prova. Então, se você, cada um, né, vai estar num patamar diferente do outro, a gente trabalha aqui, com certeza atinge pessoas de vários níveis, né, nesse sentido. Alguns estão começando, alguns já fizeram vestibular, né, outras vezes, enfim. Então, a ideia é essa, né? Dependendo do degrau que você tiver, você conseguir subir outros, né? Até o topo lá, que é a entrada no vestibular. Legal? Obrigado, Magda também está entrando aí. Então, vamos lá, né, pessoal? O que eu fiz, pessoal? Na minha carreira aí de professor, eu sempre brinco, né? Que você pode perceber que é longa, né, meus cabelos brancos, minha barba aqui branca, que é longa, e enfim, então eu fui trazendo, reunindo dificuldades, porque, por exemplo, na live, às vezes o aluno fica com receio de fazer a pergunta, às vezes também não está vendo ao vivo, vai ver posteriormente, não vai ter oportunidade aqui de trocar essa, né, informação comigo, então eu estou, vamos dizer assim, meio antecipando. Eu vou reunindo aquelas dúvidas que eu mais frequentemente vi na minha carreira de professor, trago aqui para ver se você se vê em algum desses perfis, não é? E como eu disse, se não tiver dúvida, melhor ainda, nós vamos né, caminhar aí mais rápido ainda. A primeira delas, pessoal, é a seguinte, a questão, eu vou até trouxe aqui, olha, o pessoal que está no Instagram, hoje não é necessário imagens, né? Eu trouxe aqui algumas, que eu também estou no YouTube, no Facebook, e eu trouxe algumas imagens, às vezes mais para fazer uma coisa mais lúdica, às vezes para, né, para brincar aí com os alunos, na verdade, tirar essa tensão, né, que o vestibular sempre nos traz, mas não é necessário. Você tranquilamente vai conseguir acompanhar aqui minha conversa sem precisar das imagens. O primeiro exemplo, né, como eu disse, que eu vou trazer aqui para vocês, são alunos que leem até bastante, lê bastante, mas chega na hora, dá um branco. Ele se depara com as questões lá e não sai nada, não é? Então, como disse, quem está no Facebook e no YouTube, coloquei aqui uma imagem dos Simpsons, né, desesperado, com a mão na cabeça, ou seja, a gente percebe muito isso. O aluno fica, né, com aquele sentimento de, poxa, não estou conseguindo render. Esse é o pior dos sentimentos, né? Porque aquele aluno, pessoal, que não estudou, né? Aí ele não vai cobrar dele mesmo, né? Não tem o que se cobrar. Mas quando o aluno estuda, quando o aluno senta lá para ler e não rende, aí nós temos que ajudar. Então, o que primeiro eu recomendo? Você tem que estudar concentrado, porque não adianta ler, por exemplo, às vezes você, né, como disse, não sei se é o seu caso, né? Estamos jogando aqui com situações hipotéticas.
Você começa a ler e vai viajando, né? Acontece com a gente, já aconteceu comigo, por que não, né? Quando a gente percebe assim, poxa, eu estou lendo aqui por ler, já passei 2, 3 páginas. Então, tenta fazer isso, né? Se você perceber isso, você volta lá da estaca zero. Não adianta avançar e depois ficar só com aquela ideia, né? Poxa, eu cumpri o meu dever, né? Não é por aí. Porque, às vezes, 5 minutos de estudo concentrado é melhor que meia hora, que 1 hora você ali praticamente folhando. Isso aí não resolve. Então, primeira coisa, estudar concentrado. Tenta achar um local também adequado para fazer isso, né? Sem muita interferência. E, como eu disse, se policie literalmente, pega o celular, gente, desliga o celular. Porque o celular, isso acontece com todo mundo, como eu já disse, comigo também. Quando eu preciso fazer alguma coisa, que eu desligo o celular. Porque senão, gente, ele toca, né? Agora mesmo, eu estou aqui falando com vocês, ele está desligado aqui, né? Tá no mudo. Porque se chegar uma mensagem, a tendência é você ir lá, né? Opa, vamos ver quem mandou. E aí dispersa, isso aí não pode acontecer. Aí, como eu disse, você não consegue se desligar muito facilmente, faz uma planilha de estudos, vamos dizer assim, né, um planejamento de estudos, dizendo o seguinte, olha, hoje eu vou estudar, como eu disse, não sei em que patamar você está, estou partindo quase do zero. Eu fui estudar meia hora, e aí nessa meia hora você desliga o celular, porque uma música, né, até mesmo clássica, eu recomendo zero. Você desliga, não recebe, né, mensagem, não ouça música, porque às vezes tem aluno também que fala, não, mas aí, professor, coloco uma música clássica, né? Mas sempre há uma dispersão, ela tende a te envolver e vai te dispersar, né? Vai comigo aí como eu disse, tenho experiência disso aí, tá? Então, tenta fazer isso, né? Se organizar para estudar, como eu disse, e aí você vai aumentando gradativamente o tempo. Então, se você, por exemplo, estudou meia hora em um dia, você faz uma semana. Depois, se você vê, é lógico, cada um tem seu ritmo, faz uma média aí. Você estudou uma semana assim. Na semana seguinte, aumenta mais 15 minutos, estuda 45, depois 1 hora e assim por diante. E tenta estabelecer, como eu disse, esse planejamento de estudo, porque aí você vai ter um rendimento e você vai ver que isso vai funcionar. Outra coisa, quando você para num determinado momento da leitura, você tenta fazer um fichamento do que você está lendo, né? O que realmente é importante do que eu li. Então, se você lê meia página, uma média aí, né, de uma apostila, de um livro, se você estudou meia página, tenta fazer uma síntese daquilo que você estudou, né? Não avança muito, não. Tenta fazer essa síntese e esse fichamento. Eu trouxe um exemplo, aí, como eu disse, o pessoal que está no Facebook vai poder acompanhar. Se você tiver no Instagram, eu vou ler aqui e você vai perceber o que eu quero dizer. Eu tirei um texto aqui da História da Riqueza do Homem, e esse texto diz o seguinte, é um textinho rápido aqui, gente, em 30 segundos aqui, acho que eu consigo ler aqui para vocês, tá? Diz assim, ó, o camponês era então um escravo? Na verdade, chamava-se de servos. A maioria dos arrendatários, da palavra latina escravo, que significa, eles não eram escravos, no sentido que atribuímos à palavra. Quando a empregamos, mesmo se tivesse havido jornais na Idade Média, nenhum anúncio diria o seguinte, como apareceu, né, no Charleston em 12 de abril de 1828. Teria sido encontrado em suas páginas. Uma família valiosa, como jamais se ofereceu para venda, consistindo de uma cozinheira de cerca de 35 anos, sua filha com cerca de 14 e seu filho cerca de 8. Serão vendidos juntos ou apenas em parte, conforme interessar o comprador.
Esse desmembramento de uma família de escravos negros, segundo a vontade do dono, não aconteceria numa família unida, sem depender do desejo do senhor feudal. Se o escravo era parte da propriedade, podia ser comprado ou vendido em qualquer lugar, a qualquer momento, o servo, ao contrário, não poderia. Me perdi aqui, mas eu vou achar aqui, que está muito pequenininho aqui. Então, voltando aqui, né? Ao contrário, não podia ser vendido fora de sua terra. Seu senhor deveria transferir a posse do feudo a outro, mas isso significava apenas que o servo teria servo senhor. Ele próprio permaneceria o seu pedaço de terra. Essa era uma diferença fundamental, pois concedia ao servo uma espécie de segurança que nunca teve. Então, olha, esse pequeno texto, só para ilustrar. O que você fundamentalmente teria que tirar? Você para e pensa assim, olha, qual é o assunto que está tratando? Então, por isso que eu disse, né, que mesmo quem está sem o texto, dá para acompanhar. Olha, ele está discutindo a diferença entre escravo e servo. Tudo bem? Então, olha, só para vocês terem uma ideia, o texto tinha, acho que 12, tem umas 12, 13 linhas. Você tenta reduzir isso a 3, 4, porque aí você reduz, como eu disse, ao tema principal. A discussão é a diferença entre servo e escravo. E qual é a diferença? A diferença é que o servo é uma mercadoria, pode ser vendido, pode ser trocado, né? E o servo não. O servo, se for passado para outro senhor, é passado o feudo junto com o servo, né? Quer dizer, ele não é uma mercadoria. Então, é isso que você tem que fazer. Você tem que tentar pegar o texto, reduzir e ver se tem o tema, né, principal e qual foi o assunto ali descrito. Legal? Só para dar uma ilustradinha, se você já faz isso, melhor, não é? Mas é um exemplo aí. Nós vamos nos encontrar aí com certeza outras vezes. Teremos outros exemplos e aí você vai amarrando isso aí cada vez melhor. Legal? Olha, gente, um outro exemplo que acontecia muito, né, com os alunos, a Magda aí é testemunha disso, né, Magda? Lá na escola islâmica, olha, anota tudo na prova. Tipo, isso em colégio é mais fácil de perceber. No cursinho não dá, né, gente? No cursinho, não sei se você já fez, se você já teve alguma experiência. No cursinho geralmente muitos alunos, né? Numericamente sempre salas grandes. Agora, depois da pandemia, mudou um pouco, mas geralmente salas grandes, não há tempo do aluno ficar fazendo muita pergunta, né? Ele levanta a mão, os outros já estão já à frente, já começa a chiar, né? Começa, como se diz aqui na gíria em São Paulo, começa a tirar o outro, né? Então, o cara fica envergonhado, ele nem levanta a mão. Na escola, não. Na escola, a gente acaba, né, tendo uma relação mais próxima, mais íntima, né, com os alunos, e a gente consegue perceber essas questões aí. E aí, quando você entrega a prova, muitas vezes o que o aluno faz? Não sei se aconteceu com você, se você tem algum amigo que faz isso. Anota várias coisas na prova, aquilo que ele considera que é decoreba, ele vai lá, anota tudo, né? E aí ele recebe a prova e ele vai ver as questões. Por que o aluno faz isso? Porque ele tem ainda uma visão, né, falsa da história, que é decoreba, porque ele anota dados ali e que depois ele vai usar na prova, né? Mas veja, se, por exemplo, cai uma questão, vamos dar um exemplo aqui concreto, né? Cai uma questão, por exemplo, como já aconteceu várias vezes. Eu trouxe, por isso que eu falei, o pessoal do YouTube, né? E do Facebook tem a imagem, mas você que está no Instagram com certeza conhece aquela obra Abapuru, né? Da Tarsila do Amaral. Então, por exemplo, você decora lá as características do modernismo, por exemplo. Só que aí aparece uma imagem, para você analisar a imagem. Então, muitas vezes o quê? Cai por terra aquilo que você anotou lá, não é? Como disse apressadinho lá, né? Características, rompe com o tradicional, teve influência das vanguardas europeias, você anota lá. Só que aí é para você interpretar, por exemplo, uma imagem. É para você, às vezes, interpretar uma charge. E aí, como é que fica?
né? Então, essa decoreba acaba não te ajudando muito. Eu já falei aqui em outros momentos, às vezes, pessoal, por exemplo, no colégio, é muito diferente de estudar para o vestibular. Porque, olha, vamos pensar nessa estratégia aí. Você pega a prova, você anota lá tudo que você sabe. Pensa no vestibular, não é? Você recebe a prova do vestibular, você vai anotar tudo que você sabe? São todas as, né, na maioria dos vestibulares, são todas as disciplinas quase naquele dia. Outra coisa, se for só a sua disciplina, só a história, por exemplo, como que você vai anotar, não é? Então, você vê que é inviável, não é humanamente possível. Então, não pode estudar a história assim, tem que estudar para, como eu digo, eu assim, alguns segundos e voltou, né? Então, olha, como eu estava dizendo, pessoal, nós paramos aqui na parte do anotar, né, da decoreba, das musiquinhas para decorar. Mas então, você vai lá, faz a prova. Só que, pessoal, passou ali alguns minutos, eu posso até dizer isso, já foi embora. Porque é muito comum, às vezes, depois da prova, né, quando você vai devolver, os alunos já, muitas vezes, tem aqueles dias de duas provas, por exemplo, fez a prova de história, é a primeira, depois vem a prova de química. Aí você entra na sala de aula, os caras estão comentando ainda, né, os alunos, comentando sobre a prova que acabou de fazer. Vamos supor que fosse a minha. Aí é muito comum isso, né? Olha, o que você pôs naquela, o que você pôs na outra. Aí tem aluno que fala, eu não sei mais, quer dizer, né? É um conhecimento que foi ali, gente, imediatista, para resolver um problema, mas, né, foi embora. Então, não pode ser assim. Então, como eu disse, uma coisa, né, brinco aqui, uma coisa, outra coisa, como dizia o filósofo. Ou seja, estudar para colégio, para tirar uma nota, é uma coisa. Estudar para o vestibular. Um vestibular legal, um vestibular, por exemplo, público, que eu acho que é o objetivo de quase todos, né, que me acompanham aí tem que ser um conhecimento consistente. E é isso que eu quero fazer com vocês, legal? Bom, outra questão também, pessoal, o outro, né, detalhe que os alunos vêm comentar com a gente, é assim, eu não sei nada. Aí eu brinco até, né, eu falo, não, aí você está fazendo uma provocação, né? Alguma coisa ficou, alguma coisa vai ficar. Aí, olha, eu poderia dar aí exemplos. Vamos pegar agora, a gente está aí na semana da Páscoa, aí vamos supor que a gente esteja falando sobre o Império Romano. Aí, se um aluno chegava, acontecesse isso literalmente comigo, olha, não sei nada sobre o Império Romano. Ah, tá, você não sabe nada sobre o Império Romano? Como eu disse, está brincando comigo, alguma coisa você sabe, fala aí. Aí o aluno fala, mas como é Semana Santa, passa aí na televisão, muitos, né, filmes aí sobre a paixão de Cristo e tal. Então, para não dizer que eu não sei nada, eu sei que Cristo foi crucificado no Império Romano. Aí eu falo, poxa, então vamos ver se realmente você não sabe nada. E eu vou fazendo, gente, isso aí não é novidade, né? Desde os gregos lá, os filósofos gregos usavam esse recurso, né? Que é você, literalmente, né, aquela ideia de você fazer o aluno refletir sobre o que ele está falando, o que ele está, né, o conhecimento que ele tem, partir daquele conhecimento, parece pequeno, mas torná-lo grande. Então, eu falo, por exemplo, beleza, então, Cristo foi crucificado no Império Romano, você sabe disso. Então, se, por exemplo, você está fazendo uma prova de história e cai lá uma pergunta, como que o Estado romano tratava o cristianismo? Você vai dizer que tratava bem ou que perseguia? Aí o aluno, ele perseguia, né? Jesus foi crucificado, não precisa dizer mais nada. Ah, tá, então você já não sabe, você falou que não sabia nada, mas você sabe então que o Estado romano era contra o cristianismo. Agora, você precisa enriquecer esse conhecimento, não é? Então, isso é que está faltando. E aí, vai especulando. Olha, por que você acha que quantos deuses, por exemplo, os cristãos acreditam? Os cristãos, o cristão só acredita em um Deus. E aí, então, isso pode, exemplo, pode ser uma razão da perseguição? Isso pode ser um dos motivos, né? Por que os cristãos eram perseguidos? E aí você vai fazendo esse questionamento. Olha só, aí você vai já contrapõe. Então eles são monoteístas. Então
E os romanos, então, no Império Romano, qual era a religião? A religião politeísta. Então, você vai fazendo esse jogo, e isso vai, né, fazendo com que o aluno, e aí, quando determinado, passa 15 minutos ali de conversa com ele, ele já sai, né, com outra cabeça da história. Obrigado aí ao pessoal aí do Por Amor à História. E olha só, olha esse nome, né, gente? Esse nome dá vontade de roubar, viu, professor? Esse é um nome muito, né, poético até. Um nome muito interessante aí. Quem não conhece e gosta de história, pode seguir aí, que é sempre papo bom, conteúdo bom, com o professor Boulos, tá? Se quiser também se pronunciar, professor, fica à vontade. E é sempre uma honra aí ter você aqui, né? Eu posso chamar assim, acho que eu tenho mais ou menos a mesma idade, né? E ter você aí assistindo as nossas lives. Então, como eu estava dizendo, gente, olha só quanta coisa saiu, né? O aluno chegou falando que não sabia nada, aí você já sabia, ó, então você sabe que eles eram perseguidos no Império Romano, você sabe que uma das razões dessa perseguição era o fato deles acreditarem em um único Deus. E por quê? Aí você vai, né, como eu disse, continua mastigando o moleque, né? E aí, mas qual o mal nisso? Olha, porque o imperador era venerado como um deus. Então, se eu venero apenas um deus e esse deus não é o imperador, eu estou mexendo indiretamente, ou diretamente, né, dependendo da perspectiva, com o Estado. Estou, né, batendo de frente com concepções, noção que estruturam o Estado romano. Então, você vai, né, como eu disse, conversando com o aluno e fazendo esse exercício, né, de que ele perceba que aquela informação que ele tem aparentemente mínima, que ela seja, né, enriquecida, e que aquele conhecimento é importante para ele. Porque, como eu disse, ele vai subindo esse degrau, né? Ele vai, como eu disse no começo aqui, ele vai, cada um está num patamar diferente, se ele estiver num bom patamar já, ele vai, né, embora. Né? E a ideia é essa, é não depender mais do professor, que ele comece, num determinado momento ali, comece a caminhar com as próprias pernas. Eu sempre uso essa metáfora com eles, né? Eu falo, é igual ensinar uma criança a andar. Você, no começo, você vai colocá-la lá, não é? Alguém segurando, aí dá os primeiros passos, cambaleante, você segura. Aí depois começa a dar os primeiros passos. Daqui a pouco, gente, um abraço, não é? Vai embora sozinho. Então, na minha carreira aqui de professor, tive a felicidade de ter muitos alunos assim. Hoje, né, alguns, à medida que vai passando os anos, né, você vai vendo, já encontrei na biblioteca aluno fazendo mestrado, fazendo doutorado, então é uma satisfação muito grande aí quando a gente consegue isso, né? E como eu disse, se não é esse o objetivo do aluno é só passar no vestibular, porque mesmo que ele goste um pouco assim de história, mas sei lá, ele vai fazer, gente, por exemplo, medicina, ele vai fazer engenharia, ele não vai ter, talvez, né, no seu cotidiano muito a necessidade da história. Ele quer uma coisa mais imediata para passar, por exemplo. Então, né, ele tem que se capacitar para isso, né? E para esses eu dou o exemplo. O pessoal de exatas, eu falo muito em lógica, né? Eles gostam de lógica. Então, eu procuro mostrar para eles a lógica também que existe, né, em determinados momentos da história, que pode ajudá-lo a fazer uma boa prova. Porque eu mesmo também mudei muito, né? Legal, professor. Obrigado aí. Somos, né? A gente tem um compromisso aí com a qualidade, com a verdade. É legal saber que existe essa corrente de pessoas, né, como a gente, né? Sem modéstia, porque, né, não é nenhuma virtude, né? Eu acho que nós estamos aqui para isso, né? A mentira, a má qualidade é um desvirtuamento, né, do ser humano. A gente está aqui para fazer as coisas junto, né? A gente, historicamente, né, o ser humano só deu certo, né, vamos dizer assim, porque fez em grupo, não é? Percebeu essa capacidade de trabalhar em grupo. Então, é isso. Então, pessoal, como eu estava dizendo,
perceber, né, como eu disse, essa lógica, e aí, em muitos momentos existe na história, então eles acabam, né, percebendo e vão acabando, né, conseguindo fazer uma prova legal para entrar na universidade que desejam, e depois também, muitas vezes, começam a ver história, né, de outra forma, começam a valorizá-la, aconteceu muito isso também, e vai atrás sozinho depois, né, como eu estava dizendo. Então, pessoal, olha, como eu disse, nós temos aqui, deixa eu ver, nós estamos aqui com, eu tenho também uma questão do compromisso aqui na sequência, mas dá para a gente esticar mais um pouquinho aqui a conversa. Então, como eu estava dizendo, pessoal, na verdade, esses cursos, né, esses papos que a gente está tendo, eu estou fazendo, foi basicamente coincidiu, né, um pouco com a pandemia, que a gente saiu mais do presencial e veio para a tela aqui. Então, essa semana mesmo, eu estava conversando com uma aluna, ela prestou para História, lá na Federal do Espírito Santo, e entrou, e ela me acompanhou, né, foi uma das primeiras aí dessa trajetória aqui, mais agora virtual. Então, eu estava falando para ela, né, eu também estou aprendendo, né, porque a gente presencial é uma coisa e no virtual aqui é outra. Então, a gente ganha e perde em alguns momentos, né? A gente perde, às vezes, aquela possibilidade, como eu disse, do questionamento, né, dos alunos interagirem, mas também ganha, né, às vezes, em termos técnicos, dá para a gente mostrar algumas coisas, às vezes trechinho de filme, não é? Que às vezes no presencial, às vezes não consegue, enfim. Então, a gente está sempre também aprendendo aqui. Pessoal, olha, no dia 7, eu vou fazer uma aula fechada, só para quem está inscrito. Então, se você me segue nas minhas redes, você pode se inscrever e eu vou ter uma aula onde nós vamos bater um papo também sobre mais ou menos isso que eu falei, com mais exemplos, vou trazer bastante exemplos concretos de questões que caíram no vestibular, para a gente fazer juntos, né? E também ir criando, como eu disse, olha, é igual qualquer outra coisa. Andar de bicicleta, primeira vez que você pegou uma bicicleta, você subiu e saiu andando? Não saiu, né? Você talvez tenha usado aquelas rodinhas durante um tempo, não é? Ou então caiu em algumas situações, e aí depois você aprendeu a andar. Então é isso, é um aprendizado também. Então, não tem que ter receio, tem que encarar. Muitas vezes os alunos vêm também com essa história, né? Tipo, porque cria, gente, uma versão, uma disciplina, para algum professor que teve, né? Também não quero dizer que sou melhor que ninguém, né? Mas eu falo assim, dê uma chance, né? Dê uma chance para você. Principalmente eu pego muito aluno do ensino médio, né? Eles vêm lá do fundamental e geralmente é outro professor. Às vezes vem com esse receio, né? Vem com esse pé atrás, né? Com a disciplina. Eu falo, olha, não faça isso, senão se for bater um pênalti achando que vai correndo para a bola, falando que eu vou errar, você vai errar. Então, você tem que dar uma chance. Olha, 0-0, começa agora, dá uma chance para você. Agora, quando vem de bons professores, né? Felizmente, nas minhas escolas que eu passei, geralmente eram professores que também eram muito afinados com o meu pensamento, então eu nem tive muito problema com isso, eles já vinham de uma boa tradição. Mas quando acontece, né, de algum trauma, como eu disse, não é só com a minha disciplina, qualquer outra, você tem que dar uma chance para você. Você tem que, né, às vezes foi algum mal entendido, nem foi problema do professor, né, e criou aquele trauma. Então, sempre é legal você dar essa chance para você. Então, olha, como eu estava dizendo, quem me segue na link da Bio, você se inscreve, nós vamos bater esse papo aí, eu até tenho um pouquinho mais de tempo, né? Eu reservo um tempo um pouquinho maior, geralmente a gente faz em torno de 1 hora esse bate-papo, e aí a gente vai poder, então, continuar essa conversa aí, tá? Eu devo estar, se você me segue aí nas redes, todos os dias eu estou presente. Às vezes é uma coisinha mais rápida, né, de 2, 3 minutos, às vezes é um papo mais longo,
Enfim, então, eu espero você aí nesse encontro, porque aí lá a gente vai poder bater um papo mais interessante, né? Como eu disse, no sentido de poder mostrar mais coisas para você, mais exemplos, se você está prestando vestibular. Se não, como alguns, eu sei que estão aqui hoje, uma delas foi uma antiga diretora de uma escola, e né, o professor Boulos, enfim, né, a Hilda, as pessoas aí que sempre me prestigiam, como eu falei, também sei que não estão fazendo vestibular, né, mas gostam e são amantes da história, né, então sejam bem-vindos também. Eu estou aguardando vocês aí para esse bate-papo, e hoje por aqui, né, então, olha, falamos um pouquinho sobre aquele que não sabia nada, né, aquele outro que, por exemplo, estuda bastante, mas dá um branco na hora, e sobre o que anota, né? Anota tudo, vê a história ainda como uma história decorativa, e principalmente os bons vestibulares, pessoal, hoje em dia, não vão nessa linha, então você tem que ficar bastante atento a isso, tá? Toda a parte decoreba muitas vezes é colocada já no enunciado, e depois fazem outro tipo de questionamento, paralelos com, por exemplo, duas revoluções, duas situações históricas diferentes, Semana de 22, que eu citei aqui, muito estão passando, mas fala-se das comparações com as vanguardas europeias. Então, a gente tem que, como eu disse, estudar para valer, né? Estudar de forma organizada e crítica. Aí o resultado vem no final. Então é isso, pessoal. Professor de História Marcos Melo, nas 3 mídias, Facebook, Instagram e YouTube, né? A gente com certeza vai se encontrar por aí, beleza? Hoje eu vou ficar por aqui. Forte abraço aí a todos que prestigiaram e até um próximo encontro aí, tá bom? Abraço para vocês.